Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que está em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. Assim diz a Palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhes agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Feche os olhos se for possível, vamos orar e vamos pedir para que Deus possa falar conosco, abrir o nosso coração, o nosso entendimento para ouvir a sua voz. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração, que não haja nenhuma resistência, nada que possa atrapalhar o teu agir e o teu falar. Sossega, Senhor amado, a nossa alma. Retira nesse momento toda a tristeza, retira todo o desânimo, retira toda a preguiça, retira todo o sono. Retira, Pai amado, tudo aquilo que porventura não procede de Ti. Nós te pedimos e desde já agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de hoje é uma palavra bem interessante, nós vamos falar muito sobre gratidão. E esse versículo na Bíblia é o versículo chave para entender essa palavra gratidão. Talvez você já tenha tido alguma experiência em tentar ajudar as pessoas e muitas vezes as pessoas, depois que tiverem sucesso, depois que elas conseguiram o que elas queriam, se esquecer de você, foram ingratas, nenhum alô, nenhum obrigado, não fizeram nada. Então você, quem sabe, se cansou, você, quem sabe, pensou: poxa vida, não ajudo mais ninguém, as pessoas são ingratas. E tem um ditado que diz: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo ou mais eu me apaixono pelos animais. Quem sabe você está nessa vibe, ou seja, você está pensando exatamente assim. Eu quero dizer hoje que você está errado. Você pode e deve pensar de uma forma diferente. Vamos aprender com Jesus, vamos ver como Jesus, ele nos ensina. E aqui nós vamos aprender com um estrangeiro, uma pessoa que era samaritana, ou seja, ela não era da Judéia, não era judeu, então era uma pessoa que era marginalizada, mas Jesus, ela coloca essa pessoa e exalta essa pessoa por causa da gratidão. Então uma das coisas mais importantes no mundo é sermos gratos. A primeira coisa que eu vejo aqui é que somente no Evangelho de Lucas é que nós encontramos essa passagem. Não encontramos no Evangelho de João, nem de Mateus, nem de Marcos, e nem no Evangelho de Lucas. Só no Evangelho de Lucas é que nós encontramos. Então, os outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, não é encontrado essa passagem. Outra coisa interessante é que esse milagre não foi um milagre instantâneo. Geralmente o milagre de Jesus era instantâneo. Jesus dizia para o homem ver, ele enxergava. Jesus dizia para o morto: ressuscita, volta à vida, e ele ressuscitava. Então Jesus fazia milagres instantâneos. Esse milagre ele não foi instantâneo, ele foi progressivo,
porque Jesus deu uma ordem para eles irem e no caminho, enquanto eles iam obedecendo, eles foram curados. Uma segunda característica muito interessante é que foi o maior número de pessoas curadas de uma vez só. Foram 10 pessoas, 9 não voltaram para agradecer e apenas um agradeceu. Uma terceira característica muito importante é que nós já falamos, que é o versículo ou a parte da Bíblia que fala sobre gratidão e fala muito profundamente sobre esse tema tão importante que é a gratidão. E gratidão realmente atrai a atenção de Deus, é bênção quando nós somos gratos. A primeira coisa que eu aprendo é que os leprosos, eles iam até Jesus, ou seja, Jesus não ia até os leprosos ou os doentes, mas os doentes é que iam até Jesus. Então a primeira coisa que eu penso e a primeira coisa que eu aprendo é que se você tem um problema, se você tem um dilema, se você tem uma doença, não importa se ela é física, emocional ou até mesmo espiritual, você precisa sair da zona de conforto e ir para os pés de Jesus. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que tomar uma decisão. Não espere ficar de braço cruzado e achar que Deus vai fazer alguma coisa por você. Você precisa fazer primeiro por ti e saber que tem alguém que tem uma solução. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer um milagre, você precisa ir ao encontro de Deus. Primeira coisa que eu aprendo. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus estava indo para o caminho ou ao caminho de Jerusalém. O que eu aprendo? Que Jesus ele não estava fugindo do propósito para o qual ele foi, ele veio para esse mundo. O propósito dele era ser salvador do mundo, ou seja, morrer na cruz por minha causa, pela tua causa, ou seja, por nós, e através da sua morte nós termos o direito de ter uma vida eterna. Quando a Bíblia diz, quando nós cremos em Jesus e confessamos Ele como Senhor e Salvador sobre nossa vida, Ele se torna o nosso Senhor e Salvador e o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, eu aprendo que o Senhor não fugiu do propósito para o qual Ele veio, o propósito para o qual Ele foi proposto. Talvez você diga, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Se você não souber quem Deus é, se você não souber quem você é, se você não souber qual o propósito para o qual você vive, ou seja, por que você está nesse mundo? O que Deus espera de você? A tua vida vai ser uma vida muito vazia, a tua vida vai ser uma vida complicada, difícil, porque você vai ficar sempre dividido, você vai ficar sempre assoberbado e nunca satisfeito, nunca contente. Por quê? Você não sabe quem você é. Então, Jesus sabia quem ele era, ou seja, o Salvador, ele tinha um propósito para o qual ele estava nesse mundo, não era apenas mais um nesse mundo, e você também, e eu também, nós não somos mais um, temos um propósito para o qual Deus nos designou. Você sabe a tua missão nessa terra? Você sabe para o qual você está aqui? Isso é uma pergunta bem interessante, uma pergunta que não quer calar. Uma coisa interessante que eu aprendo é que Jesus ouve os marginalizados. O que são marginalizados? São aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade. São aquelas pessoas que vivem fora de um padrão que a sociedade estipulou. Mas pastor, eu não sou ladrão, eu não sou uma pessoa má. Muitas vezes a pessoa marginalizada não é só esse tipo de pessoa. Mas, por exemplo, uma pessoa marginalizada. Vamos supor que uma mulher que pega e aborta um filho, ela própria vai sentir culpa, vergonha, ou se alguém sabe, mais ainda. Então ela também se deixa e se mantém fora da sociedade. Ela se sente marginalizada, a culpa e a vergonha toma conta dela. Uma pessoa marginalizada, por exemplo, uma mãe solteira, tem um filho independente. Muitas pessoas vão olhar para essa mulher com olhos de julgamento, de crítica, de condenação. Então ela também se sente marginalizada. Vamos supor um jovem com 25, 30 anos que ainda não conseguiu ter um futuro, não conseguiu terminar uma faculdade, não sabe o que quer da vida. Ele também vai se sentir marginalizado. Vamos imaginar que você seja uma pessoa endividada. Entra ano, sai ano,
você está sempre endividado, sempre a conta no vermelho e você não consegue proporcionar uma vida boa para você e nem para a tua família. Você se sente marginalizado. Então, muitas e muitas formas de nós nos sentirmos marginalizados. Então, se você é uma dessas pessoas, ou sente culpa, sente vergonha, se sente mal, você também é uma pessoa marginalizada. Então, saiba que Jesus veio para mim, veio para você. Pessoas marginalizadas, pessoas doentes. E a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Então eu assumo o meu papel de doente. É claro que eu não vou ficar a vida inteira como doente, mas eu entrei doente e estou me curando. Deus está me curando, Deus está me tratando, Deus está tratando a minha lepra. Então, no processo de caminhada com Ele, Deus vai trabalhando dentro de mim e eu vou sendo um pouquinho melhor. Então, se você de repente, eu sou uma pessoa deprimida, eu sou uma pessoa que me sinto sempre triste, quem sabe você também se sente como uma pessoa marginalizada. Você não quer esse rótulo, ninguém quer esse rótulo, mas nós precisamos entender que muitas vezes nós chegamos a Deus, não pelo amor, mas sim pela dor. Então a dor é que nos leva a procurar o remédio, a dor nos proporciona um caminho para chegar na cura, e esse caminho é Jesus. Outra coisa interessante, e eu fico imaginando, é que eram 10 leprosos, olha só a palavra, né? Leprosos. Era uma doença e é ainda incurável, uma doença altamente contagiosa. A lepra, ou seja, a hanseníase, até ainda em muitos países pobres, existe muito ainda da lepra. O que acontece? Os pedaços do corpo vão se decompondo, principalmente as partes mais exteriores, como nariz, mão, dedo. Então imagina só a situação, pessoas elas vão morrendo vivas, elas vão morrendo, se decompondo aos poucos. Imagina a dor, imagina o sofrimento. Primeiro que a pessoa tem que ficar apartada da sua família, apartada dos seus amigos, essa pessoa ela é colocada à margem da sociedade, por isso que eram pessoas que nós podemos dizer marginalizadas. Então, uma pessoa que vive longe dos seus, imagina uma pessoa que não recebe mais um sorriso, não recebe mais um abraço, uma pessoa que não consegue nem comer direito, nem falar direito, aos poucos vai morrendo vivo, fedendo vivo. Então, essa era a situação desses leprosos. Eles estavam perdidos, eles estavam condenados à morte. Então, é isso que eu aprendo em relação aos leprosos. Automaticamente nós sabemos e podemos compreender que eles tinham um problema, uma doença física, também uma doença da alma, ou seja, eram pessoas carentes, eram pessoas que tinham uma autoestima muito baixa, eram pessoas que faltava amor. E também espiritualmente, porque essas pessoas geralmente elas pensam, Deus me abandonou, todo mundo me abandonou, inclusive Deus. Então, esse era o cenário da vida dessas pessoas. Pessoas carentes, pessoas abandonadas, pessoas que se sentiam realmente fora do padrão da sociedade. E a Bíblia diz que eles foram até Jesus e eles estavam a uma certa distância. Quem sabe esse seja o teu problema. Você até crê em Deus, você já ouviu falar do Senhor Jesus, sabe que Ele cura, sabe que Ele liberta, sabe que Ele é bom, mas você não consegue se aproximar. Você curte Ele à distância, você não se aproxima mais dEle. E você precisa se aproximar dEle para receber a cura. O Senhor está perto, e está tão perto que quer te abençoar. E aqui esses leprosos, eles estavam a certa distância. Interessante que os leprosos, quando estavam próximo de alguém, vamos supor em torno de 100 metros mais ou menos de alguém, eles tinham que gritar, e eles gritavam em alta voz, imundo, imundo, ou seja, era uma forma de alerta, de cuidado para que aquelas pessoas que estavam próximas dele não chegassem tão perto, para não serem contagiadas, para que as pessoas não pudessem também ficar com lepra. Então, olha só o sentimento de vergonha, o sentimento de culpa que eles tinham, era terrível.
eles realmente se sentiam pior que um animal, porque um cachorro ainda pelo menos fica perto do seu dono, sacode o rabo, ainda pode lamber o dono e beijar o dono, mas uma pessoa leprosa nem perto pode chegar. E quando chegasse perto, tinha que gritar: imundo, imundo. Era realmente o fim, era realmente algo para que as pessoas quisessem até morrer. Outra coisa que eu aprendo, que eles gritaram em alta voz. Olha só, quem sabe já não tinha mais boca, talvez nem língua, quem sabe nem cordas vocais, e fizeram um esforço tremendo para gritar ou para sair algum som. Mas mesmo assim ainda eles gritaram em alta voz, dizendo: mestre, nos socorre, nós precisamos de ajuda. Então olha só, eles fizeram um grande sacrifício. Só para chegar até Jesus, caminhar até Jesus, já foi um sacrifício. Gritar, quem sabe, foi um sacrifício maior ainda. Ser ouvido, realmente já era um milagre acontecer isso. Mas eles fizeram a parte deles. Eles creram e confiaram e gritaram para que o Senhor os ouvisse. E eles gritaram mestre. Essa palavra mestre significa comandante supremo, ou seja, aquele que tem um controle absoluto de todas as coisas, inclusive a enfermidade, inclusive a vida ou a morte. Então eles sabiam que Jesus era a solução para a sua dor. Jesus podia trazer a solução para os seus problemas, para as suas necessidades. Quem sabe você também ainda hoje tem uma necessidade e você já tentou em todos os lugares, com os teus amigos, você já tentou através da inteligência que Deus te deu, você já tentou através de todos os recursos humanos possíveis, mas todos os recursos falharam. E você agora está desesperado, você está desanimado, você está frustrado, você não sabe mais o que fazer. Eu quero te dizer que existe um comandante supremo, um mestre que pode resolver o teu problema, os teus dilemas e trazer solução. Esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é aquele que pode fazer o impossível. O possível tu faz, que é gritar, é clamar, é chegar perto do Senhor. O impossível, seja o sobrenatural, isso é especialidade do Senhor. Então apenas creia, apenas confia. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas e que essa dor não é para te destruir. Essa dor é para a tua promoção, essa dor é para que você chegue mais perto do Senhor e você consiga obter o milagre. Outra coisa que eu aprendo aqui, que Jesus ele ordenou a eles se apresentarem ao sacerdote. Fazia parte da lei, né, judaica, que não o médico, mas o sacerdote tinha que examinar e ele dava o laudo: ó, está curado, você agora pode voltar ao seio da tua família. Ou seja, fazia parte essa inspeção do sacerdote para verificar se a pessoa estava com lepra e se a pessoa estava curada. Hoje o sacerdote é a igreja, é o pastor, é aquela pessoa que Deus colocou para te ajudar. Quem sabe você já foi em tantos lugares. Vá em alguma igreja, procura um pastor, procura uma igreja evangélica, procura alguém que possa te ouvir e orar por você. Procura alguém que vai realmente se condoer, vai te entender, vai entender o teu sofrimento e vai apresentar a você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra que pode te curar. Quem sabe essa pessoa vai te dar um abraço, vai te dar um beijo, essa pessoa vai trazer algo que você precisava. Às vezes a gente pensa: poxa vida, mas eu preciso de tantas coisas. Mas às vezes só alguém emprestar ouvido e ouvir com atenção, com carinho, com amor, já é meio caminho andado. Às vezes só alguém se importar realmente com a minha dor ajuda muito no processo de cura. O que eu aprendo aqui também? Que eles foram curados enquanto caminhavam, enquanto iam na direção. Então, a obediência é o princípio da bênção. Você quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Pratique todos os mandamentos do Senhor e você vai ver que as bênçãos, elas vão correr atrás de você, elas vão te alcançar e elas vão permanecer. Então, se você realmente obedecer, o milagre está chegando. E eu aprendo que o milagre está em cada passo da direção
da obediência. Ou seja, no momento que você decide obedecer, automaticamente o milagre começa a correr ao teu encontro e ele vai te encontrar, ele vai te alcançar e ele vai permanecer em você. Uma coisa interessante é que quando estavam caminhando, eu imagino que um começou a olhar e a verificar que o outro estava sendo curado. Ou seja, tu não tinha nariz, agora apareceu o nariz. Tu não tinha o dedo, agora o dedo apareceu. Então, um começa a notar a diferença no outro. E isso acontece na nossa vida cristã. Muitas vezes nós não notamos o quanto nós estamos crescendo, o quanto nós estamos evoluindo, desenvolvendo, amadurecendo, mas as pessoas que caminham conosco, as pessoas que andam conosco, elas vão perceber a mudança em nossas vidas. É assim como aconteceu com os leprosos, quem sabe, começou a ver a cura no outro e depois começou a ver a cura em si, assim também nós, na caminhada cristã, começamos a verificar que o outro também está progredindo e automaticamente eu também estou progredindo, eu também estou crescendo. Mas por que eles foram curados enquanto iam? Então, primeiro, porque um ia notar a melhora do outro. É assim que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12, ou seja, quando um cai, o outro levanta, quando um está com frio, o outro aquece, quando alguém vai se levantar contra um, o outro também resiste, então é melhor ser dois do que um, ou seja, é melhor caminhar em grupo, pelo menos entre dois, do que estar sozinho, porque estando sozinho você fica fragilizado, estando sozinho você fica enfraquecido, você é um alvo fácil para o diabo, você é um alvo fácil de cair e não ter ninguém para te levantar. Então, por que eles foram curados enquanto iam? Porque parados nós adoecemos e andando nós somos sarados. Ou seja, quando nós decidimos caminhar, decidimos obedecer, decidimos não ficar na zona de conforto, mas ir para a zona de confronto, a partir dali a guerra começa a se virar para o nosso lado. Ou seja, a batalha que nós estávamos perdendo, nós começamos agora a ganhar. Então, a nossa decisão já é o primeiro passo para a vitória. O primeiro passo é decidir, o segundo passo é caminhar, o terceiro passo é conquistar a vitória, porque a vitória vai chegar no seu tempo, mas vai chegar. Então, quando você decide caminhar, ou seja, eu não vou parar. Se eu não puder correr, eu vou pelo menos caminhar. Se eu não puder caminhar, nem que seja me arrastando, mas eu não vou retroceder, não vou parar, eu vou avançar e vencer. É assim que Deus quer que a gente faça. Você não tem o direito de parar. Vamos à frente, vamos lutar e vamos vencer para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma coisa interessante é que muitas vezes a gente diz assim, eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais força, não posso mais. O teu carro provavelmente tem uma luzinha que ele liga, ou às vezes até pita, significando que você está na reserva. Mas parou de andar, você não pode andar mais quando o teu carro está na reserva? É claro que não, você ainda consegue andar pelo menos uns 50 quilômetros. Quando você diz, cheguei ao meu limite, a luz da reserva ela acendeu, significa que você ainda pode ir mais longe. O Senhor colocou e te capacitou para ir mais longe e Ele vai te abastecer, Ele vai recarregar suas baterias, recarregar o teu tanque, colocar mais combustível para você poder ir além. Então, não é você que define o teu limite, é Deus que já definiu. Ele sempre colocou ainda uma reserva que talvez você nem lembre que tenha, mas tem. Você pode ir mais além. Uma outra coisa que eu entendo é que a lepra era considerada pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a pior coisa que nós temos é estarmos longe de Deus. E os maiores milagres, eles são progressivos. Por exemplo, se o dia clareou, não fica a noite tão rápido, vai levar algumas horas para chegar à noite. A planta tu plantou, não vai crescer em questão de segundos, minutos, horas, vai levar tempo para a planta crescer. Então, o milagre, ele é progressivo. Assim também Deus está agindo na tua vida, dia após dia. Talvez você até não veja, mas as pessoas que estão ao teu redor estão vendo a tua mudança, estão vendo que você está mais maduro.
Então a nossa mudança ela é lenta e ela é gradativa. Uma terceira coisa é que um samaritano apenas volta para agradecer. Uma coisa que eu entendo, por que esse samaritano então ele foi agradecer? Primeiro porque ele reconheceu que ele tinha uma doença grave, ele tinha um problema terrível, mas o Senhor Jesus o curou. E ele foi agradecer aquele que o curou. Então ele foi agradecendo, louvando a Deus em alta voz. Assim como ele clamou em alta voz, Senhor, tenha misericórdia de mim, ele também começou a clamar, ele começou a adorar e louvar. Quem sabe você está passando por problemas terríveis e você já tentou de tudo aos teus olhos. Começa a adorar, começa a louvar, começa a agradecer e quem sabe você vai ver o milagre acontecendo. Quem sabe Deus começa a mudar a tua sorte. Quando você começar a não olhar mais para o problema, ou seja, não valorizar tanto o problema, mas valorizar Deus que tem a solução. Tem um ditado que diz assim, não diga para Deus que tu tens um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Então tudo depende da nossa ótica, da forma como nós olhamos. Se olharmos de uma forma concentrada para o problema se agiganta, cresce. Mas se você olhar para Deus, o problema diminui e você vence o problema. Outra coisa que eu entendo é que ele agradeceu. Então, um coração grato é reconhecido por Deus, um coração grato atrai os olhares de Deus. Se você quer atrair a atenção de Deus, seja grato, reconheça que Ele é o Senhor, reconheça que Ele pode todas as coisas, reconheça que Ele tem um controle sobre todas as coisas e que no final vai ser vitória para você, em o nome de Jesus. Há algumas características de uma pessoa agradecida. Primeira característica, individualidade, ou seja, ela não é uma Maria vai com as outras, essa pessoa, no caso samaritano, que foi uma pessoa agradecida, e é o que nós estamos falando, não se deixou levar pelos outros 9. Os outros 9, não sei porquê, a Bíblia não diz, mas eles não vieram agradecer ao Senhor Jesus. Então, quem sabe, ele até pensou, poxa vida, só eu vou, e agora? Ele voltou sozinho, mas voltou para agradecer, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo, então ele teve uma decisão acertada de agradecer. Outra característica muito importante é a prontidão. Ele voltou na mesma hora, ele não titubeou, não pensou duas vezes. Então, a pessoa agradecida, ela agradece rápido. A pessoa agradecida, ela agradece com intensidade, ou seja, ela agradeceu em alta voz. Ou a pessoa agradecida, ela se humilhou. Então, se você é humilde também, adore a Deus, reconheça que Ele é o Senhor e Ele adorou como? Se ajoelhando. Ele adorou como? Tendo e sabendo que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Então, uma coisa eu aprendo. O Senhor Jesus, Ele salvou esse homem, curou esse homem da doença física. Ele curou da alma. Ele curou também do espírito, porque salvou esse homem. Então ele teve uma cura completa, uma salvação completa. O que eu entendo é que a fé, ela não ignora a realidade. Ela acredita que a palavra de Deus é mais poderosa que a realidade. O que eu aprendo? Que duvidar e não ter fé é crer nas mentiras de Satanás. O que eu aprendo? Que a fé possui dois elementos básicos. Crer e confessar com a tua boca. Você tem que confessar e crer nas promessas do Senhor. Então a fé, ela deve descansar em Deus e não nas tuas capacidades. A fé, então, ela é o resultado da palavra meditada até que para nós se torne uma realidade incontestável e inegável. Hoje você aprendeu um pouquinho sobre gratidão através desse homem samaritano. Feche teus olhos, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos. E queremos ser como esse homem samaritano, sempre sermos gratos a Ti e reconhecer que o Senhor é poderoso. E dar mais valor, mais importância ao Senhor, que é o dono de todas as coisas, do que as doenças, do que aos problemas, às circunstâncias.
Embora que as circunstâncias muitas vezes nos fragilize, embora que as circunstâncias muitas vezes nos frustre, mas nós vamos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado. É o que nós oramos e desde já agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.